Pessoal, essa aula é sobre identificação de arquivos, diretórios, usuários, grupos e processos, tá? Eu sei que é um título meio longo, mas você vai entender aonde a gente quer chegar. E, para poder entender, a primeira coisa que você tem que ver é saber a diferença entre os identifiers, que a gente chama de identificadores em português, e os inodes. Então, assim, os inodes, talvez você se recorde, que eles são arquivos de metadados. Ou seja, se você tem um determinado arquivo, como por exemplo um texto que você escreveu, em algum local tem que ficar armazenado quem foi que escreveu, a que grupo faz parte essa pessoa que escreveu, se ela faz parte de um grupo de vários usuários, por exemplo, qual foi a última hora que esse arquivo foi escrito, quando ele foi criado, por exemplo, quem é que tem permissão entre os usuários para poder acessar esse arquivo e fazer uma leitura, ou se essa pessoa tem permissão para fazer uma escrita, se na verdade essa escrita ela é permitida para um grupo de usuários. Então, todas essas informações estão dentro de um arquivo, que é um metadado de um outro arquivo, chamado inode, que geralmente a gente identifica ele por um número, tá? Então, dentro do inode, você vai ver lá várias coisas como IDs de usuários, IDs de grupos e etc. O que nos leva à segunda parte da questão, que é você entender quais são os tipos de IDs, certo? De identifiers, ou identificadores. E você vai ter ali três tipos de identificadores. Você tem os identificadores de usuários, que é o UID, que significa User IDs, ou UID, se você quiser chamar em inglês. Você tem o grupos de usuários, que é o GID, que são Group IDs, que vem de grupos de usuários, ou GIDs. E você tem os processos, ou PIDs, que vocês já viram que todas as vezes que a gente abre, executa um programa e esse programa vai alocado para a memória virtual do sistema, ele se torna um processo. E esse processo tem um número, e esse número é o PID. Então, você tem o UID, para o usuário, o GID para os grupos de usuários e os PIDs para os processos que estão rodando no sistema. E todos eles são sequenciais, o que significa que ele começa ali no 0, depois ele tem o 1, o 2, o 3. Então, à medida que o sistema vai criando, ele vai dando uma sequência para esses IDs que estão sendo gerados, tá? E é importante ressaltar que você pode ter um UID igual a um número do GID, que pode ser igual a um número que está sendo usado para um PID, tá? Como eles são grupos completamente distintos de IDs, nada impede que, se eu tiver um número A para usuários, eu possa usar esse mesmo número A para identificar um processo, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? É importante que isso seja deixado claro. E o root, que é o superusuário do sistema, ele tem o UID 0. Então, o UID 0 ele é reservado para o usuário root, que é o superusuário, é o usuário mestre do sistema. A partir disso, você pode entender como é que você consulta o seu ID. E aí, para você consultar esse ID, é só você usar o comando ID. Então, eu estou aqui logado no meu usuário Rafael, como você está vendo ali no prompt, mas eu quero ver o meu UID, o meu GID, por exemplo, em que grupos o meu usuário está associado. Então, eu vou dar um ID aqui, e aí você perceba que ele me mostra que o UID do meu usuário é o 1000. O GID é o 1000 também. Então, tá vendo? Ó, você pode ter um ID com o mesmo número para o GID. São coisas completamente diferentes. Eles poderiam ser o mesmo número ou não. O que acontece é que quando você cria um usuário, ele automaticamente, se você não especifica que esse usuário seja colocado dentro de um determinado grupo, ele automaticamente vai criar um grupo com o mesmo nome do usuário. E ele vai tentar usar o mesmo GID. Então aqui, ó, quando eu criei o usuário Rafael, ele criou o UID 1000 para o usuário Rafael, e aí, como eu não especifiquei que ele tivesse um determinado grupo, ele criou também um grupo chamado Rafael e determinou que o GID dele seria o 1000, tá? Então tá aqui, e você note que eu faço parte, o usuário Rafael ele faz parte de outros grupos, tá? Que estão dentro do sistema operacional, inclusive o grupo do sudo, que são o grupo dos superusuários, tá? Então com ele você consegue fazer mais coisas do que com outros tipos de usuários. Entenda também que às vezes um usuário é criado pelo sistema para executar tarefas específicas, tá? De modo exclusivo. Então, por exemplo, às vezes o sistema vai fazer uma rotina interna que o usuário nem vai enxergar,
se ele não tiver ali parado para ver, fazer uma leitura detalhada do que está acontecendo dentro do kernel. Então o que vai acontecer? O sistema ele vai precisar criar um usuário para fazer uma tarefa específica, como por exemplo, startar um processo que vai rodar no background do sistema operacional, e aí ele vai criar um usuário só para realizar aquela função. E às vezes esse usuário ele é criado, ele executa aquela função e depois ele deixa de existir. E o computador faz isso como um procedimento de segurança, tá? Porque ele dedica que só quem pode fazer aquela tarefa é um determinado usuário que vai passar para fazer muito especificamente essa função. Então, assim, entenda que muitas vezes o sistema operacional vai criar de maneira autônoma UIDs, tá? Então não é só você, administrador do sistema, que tem controle sobre isso. Então você vai ter UIDs que geralmente do 0 ao 499 são reservados para serem UIDs que são criados pelo próprio sistema, sem que o usuário tome consciência desse processo. E você tem os UIDs do 500 para frente que são criados pelo administrador. Algumas distribuições trabalham com range um pouco diferente disso. Elas reservam os UIDs do 0 ao 999 para os UIDs que são criados pelo sistema operacional, enquanto que ele reserva os UIDs do 1000 para frente para os outros que são criados pelo administrador do sistema. Como vocês viram ali no Ubuntu, que é uma derivação do Debian, porque esse range de 0 a 999 e de 1000 em diante, ele é adotado pela distribuição Debian. Como vocês podem ver aqui, ó, o meu usuário, como eu estou no Ubuntu e provavelmente pelo Ubuntu ser uma distro derivada do Debian, ele também adotou esse sistema do UID começando no 1000 para usuários criados no sistema operacional que eu estou na distro que eu estou utilizando. Então aqui, como eu criei Rafael como meu primeiro usuário, ele é o usuário 1000. Eu tenho um outro usuário aqui nesse computador, que é o usuário aluno. Então deixa eu logar aqui no usuário aluno para a gente ver um negócio. Opa, deixa eu dar aqui o sudo login aluno. Vou entrar aqui no meu usuário aluno. Aliás, aqui, perdão, tem que botar a senha do sudo e agora sim a senha do aluno. Pronto, agora eu estou logado como aluno. Aí vamos ver qual é agora o ID desse aluno. E aí perceba só, o ID do aluno é o ID 1001. Assim como o GID dele é o GID 1001, certo? E ele pertence unicamente ao grupo de alunos, tá? Então perceba que ele criou na sequência. Como eu, como administrador do sistema, criei primeiro o usuário Rafael, ele colocou ele como o ID 1000, e como não tinha um grupo chamado, como eu não atribuí ele um grupo específico, ele criou um grupo também com GID 1000 e colocou lá num grupo chamado Rafael. E aqui no aluno a mesma coisa, ele criou um ID 1001 e o GID 1001. Ambos se chamam alunos, tá? Então sempre é assim que vai funcionar. Ele sempre vai dar um número na sequência. Se eu criar um terceiro usuário, ele vai ganhar o ID 1002 e a não ser que eu coloque ele num grupo que já existe, ele vai ganhar um novo GID que vai ser o 1002, que vai ter o mesmo nome do usuário que eu tiver criado, certo? E assim o sistema trabalha com essa ordem seguindo do 1000 em diante, no caso dessa distro aqui, Ubuntu, que eu estou utilizando. Quando você cria um usuário, ele coloca duas informações em dois diretórios diferentes, tá? Uma informação vai lá para o diretório /etc/pswd e o que ele vai colocar lá? Ele vai colocar o UID que está associado àquele usuário, tá? Ele vai associar o UID ao nome do usuário, digamos assim, o número ao nome. Ele vai armazenar essa informação nesse diretório /etc/pswd. E uma extensão desse diretório é o diretório /etc/shadow. E aí lá ele vai armazenar a senha criptografada do usuário. Então no pswd eu tenho a relação do UID com o nome do usuário e no Shadow eu tenho armazenada a senha criptografada do usuário. Na verdade o que você tem lá é o número hash que é calculado quando a senha do usuário é colocada. Então é o cálculo matemático que ele faz e esse cálculo se torna um número. E aí o que é que acontece? Quando você digita a tua senha, ele joga nessa mesma função matemática e essa senha vira um número. Quando ele compara esse número com o número que está armazenado aqui no Shadow e esses números são iguais, ele sabe que você colocou a senha correta. Então veja só, vamos olhar aqui com o comando cat o que existe dentro do pswd aqui desse meu usuário. Ó.
você vai ver aqui, ó, no finalzinho, que ele armazenou, ó, o Rafael com o ID 1000 e eu tenho um outro 1000 armazenado com o GID, que é do Rafael. Além disso, ó, ele diz aqui, ó, que está associado com essa conta um diretório /home/Rafael, certo? Aqui no aluno, a mesma forma. Eu tenho o usuário aluno e eu tenho aqui associado com o usuário aluno o ID do aluno. Assim como com o grupo do aluno, eu tenho associado o GID dele, certo? Então, ele também me diz que o diretório desse aluno, onde ele armazena as informações pessoais desse aluno, é o diretório /home/aluno, tá? Então, aqui, dentro do etc /pswd, você consegue encontrar todos os usuários que foram criados e as associações deles com seus respectivos UID e os GIDs onde eles foram inseridos, tá? Caso eu queira procurar por um usuário específico, eu posso usar uma variação chamada aqui o grep. E o grep ele vai fazer o quê? Ele vai procurar por uma palavra específica para fazer uma filtragem. Então, se eu estou procurando apenas o usuário Rafael, por exemplo, eu posso repetir o comando, só que com o parâmetro grep Rafael. E ele vai filtrar para mim só a linha onde apareceu o usuário Rafael. Então, essa é uma maneira um pouco mais fácil, digamos assim, de você identificar essa informação dentro do arquivo /etc/pswd, tá? E assim como você viu o cat do pswd, a gente pode aplicar a mesma coisa para enxergar o shadow, tá? O arquivo shadow do sistema. E aí eu já vou colocar aqui para me ajudar, eu já vou colocar para ele filtrar só do usuário Rafael, tá? O que aparece dentro desse shadow. E aí filtrei e repare que ele disse que a minha permissão está negada. Por quê? Como o shadow está guardando uma informação sigilosa, ele está guardando a minha senha criptografada, então eu preciso de uma permissão do superusuário para poder fazer isso. Eu preciso estar como root. Então eu vou colocar aqui na frente o sudo, e aí sim ele executa o comando para mim. E aí repara só, isso aqui, ó, é a minha senha criptografada, é o lugar onde ela está armazenada, tá? Então, no pswd eu armazeno lá, eu tenho a associação do ID com o nome do usuário para todos eles, e no /etc/shadow eu tenho a senha criptografada de todos os usuários. Imagino que deve ter ficado claro então o que são os UID ou os User Identifiers, certo? E também tenha ficado claro o que são os GIDs. Os GIDs, eles podem ter vários UIDs dentro deles, tá? Porque isso facilita na hora que você quer aplicar permissões ou restrições a grupos de muitos usuários. Então, por exemplo, eu posso ter vários usuários que fazem parte de um GID chamado alunos, e eles têm certas permissões para fazer algumas coisas no sistema, e eu tenho um outro grupo de usuários que são dos professores, por exemplo. E eu posso determinar que eles participam de um outro GID. E aí, na hora de eu definir quem é que pode fazer o que dentro do sistema, fica muito mais fácil trabalhar aplicando as regras aos grupos do que aos usuários em si. Por último, a gente tem a identificação de processos, ou os PIDs. E vocês já devem ter visto os PIDs quando a gente aplica o comando ps/x, que é o comando que a gente utiliza para poder checar quais são os processos que estão abertos aqui na memória do sistema, tá? E aí, ó, quando você abre isso, você vê aqui que você tem, ó, vários usuários com vários processos, cada uma dessas coisas aqui é um processo diferente, tá? E aqui você tem o PID do processo, tá? Se você vier aqui para cima, ó, no cabeçalho ele mostra mais claramente, ó, que isso aqui é o usuário, isso aqui é o PID, certo? Do usuário, então, do processo que está aberto. Então, esse processo aqui é o processo 1, esse aqui é o processo 2, e ele dá outras informações, como, por exemplo, o percentual que esse processo está ocupando de espaço na sua memória, e quando foi que ele começou, e qual é o comando que startou esse PID, tá? Então, olhando aqui os PIDs, é o equivalente de você dar aquele Ctrl Alt Del e ver fazer o gerenciamento dos aplicativos que estão rodando no Windows, para você finalizar uma tarefa, por exemplo. Esse equivalente aqui é o ps/x. E aí no ps/x você, pelo número do processo, consegue manipular esse processo. Você pode finalizar um processo, startar um processo e assim vai. E perceba que assim como os UIDs e os GIDs, isso aqui segue uma sequência, tá? Ele já te apresenta essa informação em uma forma de sequência, com os números na ordem crescente, tá? O que você pode fazer também é procurar por um número específico, como eu ensinei lá vocês com o grep, tá? Então você procura aqui pelo 1577 e você vê
todos os locais aonde o processo 1577, todas as linhas, né, onde o processo 1577 está inserido, tá? Outra coisa que você pode ver também, se você der um ls-l, que depois vocês vão ver isso, é que quando você quer listar os diretórios de um determinado quando você quer listar os componentes de um determinado diretório, se você der com a opção "-l", ele vai mostrar a você esses arquivos e diretórios em forma de lista, e aí ele vai mostrar aqui para você quem é o UID, que é que está associado a esse diretório aqui no caso, por exemplo, nesse caso do diretório documentos, e quem é o GID, que está associado a esse diretório do documentos. E ele já dá aqui, inclusive, para você as permissões que esse UID tem para esse diretório, tá? Então depois vocês vão aprender de uma maneira um pouco mais aprofundada como é que a gente mexe nas permissões dos diretórios, nas permissões dos arquivos. E para você saber mexer bem nisso, você precisa ter bem claro, conseguir ter bem claro o entendimento do que é o UID e do que é o GIDs. Para quando você vê os números funcionando e as alterações, você ter um embasamento para compreender como aquilo tudo está funcionando, tá certo? Até mais.